Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro A Malignidade do Pecado, por Thomas Watson. 8. Outro pecado que tem nos abatido, e é provável que nos abata ainda mais, é a imoralidade. O coração impuro é um vulcão que arde em luxúria. A imoralidade é o naufrágio da castidade e o assassinato da consciência. Dizia-se sobre a Roma do passado que havia se tornado em um bordel. Quem dera que isso não fosse imitado em muitas partes dessa terra. A imoralidade é um pecado brutal. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Jeremias 5:8. A imoralidade é um pecado estigmatizante. Não só envergonha os nomes dos homens, Provérbios 6:33, mas Deus os fará levar as marcas desse pecado nos seus corpos. A imoralidade é um pecado custoso. Ela é um tormento para o bolso. Por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Provérbios 6:26. Não deis a outrem a tua honra, e não a entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer do consumir-se da tua carne e do teu corpo. Provérbios 5:9-11. A imoralidade é um pecado insensato, porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha. Provérbios 5:20. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Provérbios 6:32. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Provérbios 6:27-29. A pessoa imoral apressa sua própria morte. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Provérbios 7:21-23. Por meio de uma morte prematura, a pessoa imoral pega um atalho para o inferno. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Apocalipse 22:15. Não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse 21:27. Criaturas sem raciocínio se erguerão no dia do julgamento contra os tais. A pomba é um emblema da castidade. A cegonha não entra em um ninho senão seu próprio. E se alguma cegonha deixa sua companheira e se une a outra, todas as outras cegonhas a atacam e lhe arrancam as penas. Deus castigará principalmente aqueles que andam nas concupiscências da imundícia. 2 Pedro 2:10. Esse pecado tem nos abatido. O fogo da luxúria tem acendido o fogo da ira de Deus. 9. Um outro pecado que tem nos abatido é a nossa animosidade entre os irmãos.
Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Mateus 12, 25. Os muçulmanos fazem preces para que os cristãos permaneçam em desacordo. Em grande medida, nós cumprimos a oração dos muçulmanos. Que sementes de discórdia estão semeadas entre nós? Como temos criado partidos. Um é de Paulo e outro é de Apolo, mas temo que poucos sejam de Cristo. As nossas divisões têm dado muitas vantagens ao adversário papista. Quando há uma brecha no muro de um castelo, o inimigo entra por ali. Se o inimigo papista entrar, será através das brechas que criamos. Essas divisões têm cortado o cabelo onde estava a nossa força. Corte a parte superior da faia e todo o restante da árvore murcha. As divisões tiram de nós a unidade e a amizade. Temos visto a parte superior da faia ser cortada e isso nos tem feito murchar rapidamente. Esses são os pecados que têm nos abatido e se o Senhor não impedir, é provável que tragam os cabelos grisalhos da Inglaterra para a sepultura com tristeza. 5. Se o pecado abate uma pessoa, então, que loucura é alguém estar apaixonado pelo pecado. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,12. O diabo pode preparar e apresentar o pecado de tal modo que agrade o pecador. Mas ouça o que Jó disse. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Jó 20, 12 a 14. Heródoto escreve sobre o rio Ipanes, que perto da fonte tem uma água doce, porém, depois de uma curta distância dali, ela se torna excessivamente amarga. O pecado abaterá. Alguém gostaria de ter um inimigo assim? O fruto proibido é temperado com ervas amargas. O pecado é uma víbora venenosa junto ao caminho preparada para dar o bote. Gênesis 49, 17. Quando você estiver prestes a cometer pecado, diga à sua alma como Boaz disse ao seu parente. No dia que comprares o campo, deves ter Rute com ele. Rute 4:4. Ou seja, se quiser ter a semente do pecado, então você deverá ter a maldição junto com ela. O pecado o abaterá. Amar o pecado é amar uma doença. Um pecador está tomado pela loucura. Salomão descreve uma geração de homens da seguinte maneira: o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Eclesiastes 9:3. Verdadeiramente pode ser dito a respeito daqueles que amam o pecado que ele põe um verme na consciência e um espinho na morte. Contudo, o fato de os homens amarem o pecado mostra que a loucura está no seu coração. Não há criatura que destrói a si mesma de maneira voluntária, exceto o homem. O pecado é uma forca com corda de seda. No entanto, ele o ama. Lembre-se daquela frase de Agostinho: o prazer do pecado desaparece logo, mas o seu ferrão é duradouro. 6. Veja que pequena causa temos para invejar os pecadores. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Provérbios 3:31. Os homens se elevam em grandezas mundanas. Deus lhe deu muitos bens e eles os usam para pecar. Mas embora eles edifiquem até chegar às estrelas, Deus os derrubará dali. Te tornei em cinza. Ezequiel 28:18. Quem invejaria a grandeza dos homens quando seus pecados os abaterão, ao tempo que resvalar o seu pé? Deuteronômio 32:35. Há uma história de um romano que foi condenado à morte por ter ultrapassado os limites permitidos pela classe a qual ele pertencia e roubado um cacho de uvas. Quando ele estava prestes a ser executado, alguns dos soldados tiveram inveja de que ele tivesse uvas enquanto eles não as tinham. Ele disse: invejam as minhas uvas? Eu terei que pagar caro por elas. Assim os ímpios precisam pagar caro pelo que têm. A prosperidade dos ímpios é uma grande tentação para os piedosos. O salmista tropeçou nisso e poderia ter ficado prostrado. Quanto a mim, os meus pés quase me desviaram, pouco faltou
para que escorregassem os meus passos. Salmo 73, 2. Estamos prontos a murmurar quando nos vemos rebaixados e a invejar quando vemos os ímpios em situação elevada. Os pecadores podem viver em um clima sereno, sob uma calma contínua, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Salmo 73, 4, 5. Mas esse estado de prosperidade dos ímpios é motivo de compaixão e não de inveja. Os seus pecados vão abatê-los. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Isaías 14, 12. Fala-se do monarca caldeu, que, embora elevado, foi atingido por uma mudança súbita. Desce e assenta-te no pó. Isaías 47, 1. Babilônia era a senhora dos reinos, mas Deus diz: assenta-te no pó, toma a mó e moe a farinha. Versículo 2. Assim Deus dirá aos ímpios: desçam de toda a sua pompa e glória e se assentem no pó entre os malditos que moem ao moinho. O Senhor proporcionará o tormento a todo o prazer que os ímpios têm tido. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Apocalipse 18, 7. 7. Veja a grande diferença entre o pecado e a graça. O pecado abate um homem, mas a graça o ergue ao alto. O pecado faz tropeçar na lama, mas a graça o assenta no trono. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Salmos 91, 14. A graça eleva uma pessoa de 4 maneiras. 1. A graça eleva os seus objetivos e aspirações. Um cristão não olha para as coisas visíveis. 2 Coríntios 4, 18. O seu olhar se mantém acima das estrelas. O seu objetivo é se deleitar em Deus. Quando o homem simples vai a um palácio, ele se deslumbra com os belos quadros e com as pinturas. Mas quando um membro do conselho privado do rei olha para essas coisas, julga que dificilmente elas são dignas da sua atenção. Os seus negócios são relacionados ao rei. Assim, uma mente carnal é grandemente impressionada com as coisas do mundo. Mas um santo passa por essas coisas bonitas com um desprezo santo, pois os seus negócios estão relacionados a Deus. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Um cristão deseja as coisas que estão dentro do véu. A sua ambição é a favor de Deus. Ele almeja nada menos do que uma coroa. Ele está nas alturas e vive como que entre os anjos. 2. A graça eleva a reputação de um homem. A graça perfuma o seu nome. Davi se conduziu com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. 1 Samuel 18:30. Ou como o original o traz, era precioso. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11:2. Quão notáveis os patriarcas piedosos foram pela sua santidade. Moisés foi notável por sua autonegação, Jó pela sua paciência e Finéias pelo seu zelo. Que aroma suave os seus nomes exalam até hoje. Um bom nome é o herdeiro de um santo, pois aquele continua vivo quando este morre. 3. A graça eleva a dignidade de um homem. O justo é mais excelente do que o seu próximo. Provérbios 12, 26. Como as rosas na primavera, como a gordura da oferta pacífica e como as pedras preciosas do peitoral de Arão, assim é um santo aos olhos de Deus. Para além do brilho do ouro, ele tem um valor eterno e é de grande preço e valor eterno. Portanto, a graça não só faz brilhar o nome de um homem, mas lhe concede um valor real. O justo é mais excelente do que o seu próximo. Um coração cheio de amor a Deus é precioso. É o deleite de Deus. Isaías 62:4. É a menina do seu olho, é a sua joia, é o seu jardim de ervas aromáticas, é um pequeno céu onde ele habita. No alto, o santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. 4. A graça eleva o privilégio de um homem.
A graça o eleva à família celestial. Pela graça, ele nasce de Deus. 1 João 3:1. Ele é um príncipe em todas as terras. Salmos 45:16. Embora nesse mundo ele seja como um príncipe disfarçado, ele é mais elevado do que os reis da terra. Salmos 89:27. Ele é aliado dos anjos. Em suma, a graça eleva um homem até onde Cristo está, muito acima de todos os céus. E a graça eleva uma nação, bem como uma pessoa. A justiça exalta os povos. Provérbios 14:34. 8. Se o pecado abate um homem, veja que escolha imprudente o homem faz quando escolhe cometer pecado para evitar problemas. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Jó 36:21. Essa foi uma falsa acusação contra Jó, mas muitos podem ser acusados de tal insensatez. Eles escolheram a iniquidade em vez da aflição. Para evitar a pobreza, mentirão e enganarão. Que imprudência é essa quando o pecado traz nuvens escuras sobre si e atrai a miséria sobre todos os seus herdeiros e sucessores? Se cometermos pecado para evitar problemas, encontraremos maiores problemas. Orígenes, para se salvar do sofrimento, aspergiu incenso ao ídolo. Posteriormente, quando se preparava para pregar, abriu a sua Bíblia e leu acidentalmente o que está escrito no Salmo 50:16. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar minha aliança na tua boca? Diante desta passagem da Escritura, ele caiu em um choro amargo e foi de tal forma atingido pela dor e pela consternação que não foi capaz de dizer uma palavra ao povo, mas desceu do púlpito. Francis Spira pecou contra a sua consciência para salvar a sua vida e os seus bens. Escolheu a iniquidade em vez da aflição. Mas que inferno ele sentiu em sua consciência. Ele disse que invejava Caim e Judas, pensando que a condição deles era mais desejável do que a sua. O seu pecado o abateu. Que loucura, sem pai, escolheu o pecado em vez da aflição. A aflição é como um furo em um casaco, mas o pecado é como uma ferida na carne. Aquele que para se salvar dos problemas comete pecado é como aquele que para salvar o seu casaco deixa que a sua carne seja ferida. Há uma promessa para aqueles que suportam a aflição. 2 Samuel 22:28. Mas não há nenhuma para quem comete o pecado. Provérbios 10:29. Aliás, há uma. O salário do pecado é a morte. Certamente então agem mal aqueles que escolhem o pecado em vez do sofrimento, que para evitar um mal menor, escolhe um mal maior, que para evitar a picada de um mosquito, correm para os dentes de um leão. 9. Se Deus abate o seu próprio povo por causa do pecado, como vemos que Israel foi abatido, então, quão baixo ele abaterá o ímpio? Davi esteve em águas profundas e Jonas desceu até o fundo do mar. Jeremias esteve nas profundezas do calabouço. Então, que profundo abismo de miséria engolirá a parte reprovada do mundo? O povo de Deus não se lança no pecado. Romanos 7:15. O povo de Deus treme diante do pecado e o odeia e, contudo, ainda cai nele. Se aqueles que se envergonham de suas quedas e de seus pecados são abatidos, o que acontecerá com aqueles que se vangloriam dos seus escândalos? Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Lucas 23:31. Se os piedosos se deitam entre os redis, Salmo 68:13, os ímpios se deitarão entre os demônios. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Se Deus mistura a taça do seu povo com o absinto, ele misturará a taça do pecador com fogo e enxofre. Salmos 11:6. Se Deus debulha o trigo, ele queimará o joio. Se o Senhor aflige aqueles a quem ele ama, quão severo ele será
contra aqueles a quem odeia. Os tais sentirão a segunda morte. Apocalipse 21:8. Aplicação 2. Exortação. 1. Se o pecado abate uma pessoa, então temamos chegar perto do pecado. Ou ele nos conduzirá à aflição ou a algo pior. A sua face impura pode ofender, mas a sua respiração mata. O pecado é o Apolion, o devorador de homens. Ah, se fôssemos tão sábios em relação às nossas almas como somos em relação aos nossos corpos. Como temos medo daquela comida que sabemos que nos adoecerá ou que nos causa febre. O pecado é a comida que perturbará a nossa consciência e não teremos medo de tocar nesse fruto proibido? Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Quando a imperatriz Eudóxia ameaçou banir Crisóstomo, ele disse: diga-lhe que não temo mais nada, a não ser o pecado. Anselmo costumava dizer: se o inferno estivesse de um lado e o pecado do outro, eu preferiria saltar para o inferno do que cometer um pecado de modo voluntário. O amor pode se tornar libertino se não estiver equilibrado com o santo temor. Não há melhor freio ou antídoto contra o pecado do que o temor a Deus. Se pudéssemos ver o fogo do inferno em cada pecado, isso nos faria temer cometê-lo. Mesmo as criaturas mais ferozes têm medo do fogo. Quando a vara de Moisés foi transformada numa serpente, ele teve medo e fugiu dela. O pecado provará ser uma serpente peçonhenta. Corra dele. A maioria das pessoas é como o Leviatã, uma criatura desprovida de medo. Jó 41:33. Brincam sobre a toca da áspide. Os pecadores nunca temem o inferno até que sintam o inferno. Nada os convencerá, a não ser o fogo e o enxofre. 2. Se o pecado abate uma pessoa, então quando formos abatidos pela mão disciplinadora de Deus, comportemo-nos sabiamente e como convém aos cristãos. O que não devemos fazer quando formos abatidos? Quando a nossa condição for a de abatimento, que as nossas paixões não estejam elevadas. Murmurar contra Deus não é o caminho para sairmos das tribulações, mas sim o de cairmos em muitas outras. O que uma criança ganha por espernear, senão mais palmadas? Não murmure contra Deus. Murmuração é a escória que ferve dentro de um coração descontente. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Salmos 39:9. O ouvido de Davi estava aberto para ouvir a voz da vara, mas a sua boca não estava aberta para se queixar. Cristão, de quem você se deve se queixar, senão de si mesmo? O seu próprio pecado lhe abateu. 1. Quando formos abatidos na aflição, examinemos qual pecado é a causa da nossa tribulação. Faze-me saber por que contendes comigo. Jó 10:2. Senhor, com qual pecado eu lhe ofendi para que o Senhor me abatesse? Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. Lamentações 3:4. Enquanto o povo de Israel buscava a causa de estar sendo derrotado em batalha, finalmente descobriu o Acã, que os perturbava, e então o apedrejou até a morte. Josué 7:18. De modo semelhante, busquemos qual é o Acã que nos perturbou. Talvez o nosso pecado tenha sido o criticismo. Temos estado prontos para julgar e difamar os outros, e agora somos alvo de uma língua maligna e temos falsidades levantadas sobre nós. Talvez o nosso pecado tenha sido o orgulho, e então Deus tenha enviado a pobreza como um espinho para nos humilhar. Talvez o nosso pecado tenha sido a negligência nos deveres santos. Temos esquecido o nosso primeiro amor e quase caímos de sono. E Deus enviou uma cruz afiada para nos despertar da nossa comodidade. Podemos muitas vezes ler o nosso pecado em nosso castigo. Busquemos o Acã e digamos como Jó, em 34:32. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. 2. Quando formos abatidos em aflição, justifiquemos Deus. Deus não é justo somente quando castiga os culpados, mas quando aflige os justos. Acautelemo-nos para não entretermos pensamentos maliciosos sobre Deus, como se Ele tivesse lidado muito duramente para conosco e tivesse colocado demasiado absinto em nossa taça. Não, vamos vindicar Deus e dizer como o imperador Maurício, quando viu 5 dos seus filhos mortos diante dos seus olhos por focas. Tu és justo, ó Senhor, em todos os teus caminhos. Falemos bem de Deus, ainda que alguma vez tenhamos grande aflição.
Contudo, jamais teremos uma gota de injustiça. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos 97, 2. 3. Quando formos abatidos na aflição, abatamos a nós mesmos na humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5,6. Quando estivermos no vale de lágrimas, devemos estar no vale da humildade. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Lamentações 3, 19 a 20. Se a nossa condição for a de abatimento, então é tempo de termos o nosso coração humilhado. 4. Quando formos abatidos em aflição, fiquemos de joelhos em oração. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Salmo 131. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Salmo 79, 8. Jacó nunca orou tão fervorosamente quando temia por sua vida. Ele ungiu a chave da oração com lágrimas, clamou e suplicou. Oséias 12, 4. Uma razão pela qual Deus nos deixa ser baixados é para elevar o espírito de oração. Mas pelo que devemos orar na aflição? Oremos para que todo o nosso inferno possa estar aqui neste mundo. Como Pilatos disse a respeito de Cristo, castigá-lo-ei e deixá-lo-ei ir. Lucas 23, 22. Assim oremos para que Deus, quando nos castigar, nos deixe ir, para que Ele nos liberte do inferno e da condenação. Oremos pela santificação da aflição e não pela sua remoção. Oremos para que a vara da aflição seja um lápis divino para desenhar a imagem de Deus mais viva sobre as nossas almas. Hebreus 12, 10. Ore para que a aflição possa ser uma fornalha para nos refinar e não para nos consumir. Ore para que, se Deus nos corrigir, que não seja em ira. Salmo 6:1. Para que possamos provar o mel do seu amor no fim da vara da aflição. Que oremos para que Deus não nos aflija mais do que nos capacita a suportar. 1 Coríntios 10:13. E que, se o fardo se tornar mais pesado, que os nossos ombros possam se tornar mais fortes. 5. Quando formos abatidos em aflição, que a nossa fé seja aumentada. Creiamos que Deus não pretende nos prejudicar. Embora Ele nos lance para o abismo, Ele não nos afogará. Creiam que Ele ainda é um Pai. Ele nos aflige com tanta misericórdia como quando Ele nos dá Cristo. Pela sua vara da disciplina, Ele declara que somos os seus filhos. Colossenses 1:12. Que essa estrela da fé apareça na noite escura da aflição. A fé de Jonas nunca esteve mais próxima do céu do que quando ele jazia no ventre do inferno. Jonas 2:4. 6. Quando formos abatidos em aflição, que nos esforcemos para sermos melhorados. Recolham para si algum bem da cruz. Tirem um pouco de mel desse leão. Os ímpios são piorados pela aflição. As ervas daninhas, esmagadas em um pilão, ficam ainda mais amargas. Ao tempo em que isto apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais. 2 Crônicas 28, 22. Mas nos esforcemos para sermos corrigidos e melhorados pela aflição. Cristo aprendeu a obediência pelo que sofreu. Hebreus 5:8. Se formos abatidos até a aflição e não obtivermos nenhum bem disso, então a aflição foi desperdiçada. Pergunta: quando somos melhorados pela aflição? Resposta 1. Somos melhorados pela aflição quando os nossos olhos estão mais abertos e não apenas castigados, mas ensinados. Salmos 94:12. O absinto é amargo ao paladar, mas é bom para clarear a vista. A nossa visão espiritual é clareada. 1. Somos melhorados pela aflição quando vemos mais da santidade de Deus. Ele é um Deus zeloso e que odeia o pecado. Ele não permitirá que o mal nos seus próprios filhos fique impune. Se eles pensarem levianamente a respeito do pecado, Deus fará com que seus grilhões se tornem mais fortes. Lamentações 3:2. Isaías 28:22. 2. Somos melhorados pela aflição quando temos uma visão mais clara a respeito de nós mesmos. Vemos mais sobre os nossos corações do que antes. Vemos aquele mundanismo, impaciência e desconfiança de Deus que não víamos antes. Jamais imaginamos que havia tão grande corrupção ou que houvesse tanto do velho homem no novo homem. O fogo da aflição faz ferver aquela escória do pecado que estava escondida.
Quando a nossa vista é assim aclarada, e tanto a vara como a lâmpada andam juntas, então somos melhorados pela aflição. Resposta 2. Somos melhorados pela aflição quando os nossos corações são enternecidos. A aflição é a fornalha de Deus, onde Ele derrete o seu ouro. Eis que eu os fundirei e os provarei. Jeremias 9:7. Somos melhorados pela aflição quando os nossos olhos estão mais molhados, os nossos pensamentos mais sérios, as nossas consciências mais sensíveis e quando podemos dizer como Jó: Deus macerou meu coração. 23:16. Esse enternecimento do coração, pelo qual estamos aptos a receber a impressão do Espírito Santo, é um sinal abençoado de que estamos sendo melhorados pela aflição. Resposta 3. Somos melhorados pela aflição quando as nossas vontades são subjugadas. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Miqueias 7:9. Porque Deus nos abate, senão para domar os nossos corações amaldiçoados. Quando o homem perverso é humilhado, ele discute com Deus. Portanto, ele é comparado a um touro selvagem numa rede. Isaías 51:20. Se esfregarmos um pedaço de pano velho, ele se rasga. Assim, quando Deus esfrega um homem mau pela aflição, ele se rasga em reclamação. Enfurecendo-se, então, amaldiçoarão ao seu e ao seu Deus. Isaías 8:21. Porém, quando os nossos espíritos se acalmam e somos levados a uma doce submissão à vontade de Deus, então aceitamos o castigo. Levítico 26:41. E em nossa paciência, possuímos as nossas almas. Lucas 21:19. Então podemos dizer como Eli: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel 3:18. Eu sei que essa provação vem até mim em misericórdia. Deus prefere me afligir do que me ver perdido. Que Ele me cerque de espinhos se apenas me plantar com as flores. Que Ele faça o que acha melhor. É dessa maneira que somos melhorados pela aflição. Resposta 4. Somos melhorados pela aflição quando o pecado é expurgado. Esse será todo o fruto de se haver tirado seu pecado. Isaías 27:9. Os nossos corações são sujos e pecaminosos. O nosso ouro está misturado com a escória e as nossas estrelas com nuvens. Ora, quando a aflição consome o orgulho, a formalidade, a hipocrisia, quando o bisturi de Deus corta o nosso abscesso espiritual, então somos melhorados pela aflição. Resposta 5. Somos melhorados pela aflição quando os nossos corações são mais afastados do mundo. O que são todas essas coisas terrenas? Os cuidados do mundo excedem os confortos. O emblema que o rei Henrique VII usou era uma coroa de ouro pendurada num arbusto de espinhos. Muitos que escaparam das rochas dos pecados escandalosos ainda foram atirados para as areias douradas. Tem um provérbio árabe que diz: o mundo é uma carcaça e aqueles que o caçam são cães. O amor pelo mundo não se tornou uma doença de proporções quase epidêmicas? Se o Senhor concede um patrimônio abundante aos homens, eles são aptos a fazer dele um ídolo. Portanto, Deus é forçado a tirar da mão deles aquilo que o mantém fora dos corações deles. Agora, quando o Senhor vem e aflige qualquer um de nós naquilo que mais amamos, Ele nos atinge na menina dos nossos olhos e os nossos corações se tornam mais amortecidos para esse mundo e mais enfermos de amor por Cristo. Quando Deus murcha a nossa aboboreira e o nosso amor pelo mundo começa a murchar, quando Ele cava a volta da nossa raiz e nós estamos mais soltos da terra, então somos melhorados pela aflição. Resposta 6. Somos melhorados pela aflição quando a aflição produz mais apetite pela palavra. Talvez na saúde e na prosperidade, nós e a Bíblia raramente nos encontramos. Ou se a líamos, era apenas de uma forma tediosa e superficial. Mas o Senhor, ao tornar amargo o consolo provindo das criaturas, nos faz correr para o consolo de uma promessa. Agora podemos dizer como Davi, no Salmo 119:3. Ah, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel. Salomão disse: certamente suave é a luz. Eclesiastes 11:7. Mas podemos dizer: verdadeiramente a palavra é suave. Provamos Cristo numa promessa. A palavra nos causa uma exuberância de alegria. Salmo 19:8. Esse é o maná do qual
gostamos de nos alimentar. Cada página da Escritura goteja mirra, a qual, como um tônico precioso, alegra o nosso espírito. Quando isso acontece, então somos melhorados por meio de nossas provações. Salmo 119, 50. Resposta 7. Somos melhorados pela aflição quando a nossa posse do céu é mais confirmada. Na prosperidade, somos mais descuidados em nos certificar de nossa possessão espiritual. As pessoas temeriam se as provas de posse de sua terra não fossem melhores do que as suas provas de posse do céu. Muitas das provas de um homem para a glória celestial não estão lavradas ou estão manchadas. Ele não é capaz de discernir qualquer obra salvífica do Espírito de Deus. Ele está vacilando e pende em um suspense duvidoso, sem saber se tem graça ou não. Agora, quando somos abatidos pela aflição e nos detemos na obra do autoexame, então podemos ver como estão as coisas entre Deus e as nossas almas. Reviramos cada página do livro da consciência. Fazemos um exame crítico dos nossos corações e, após uma avaliação minuciosa de nós mesmos, podemos dizer: ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Colossenses 1,6. A unção que vós recebestes. 1 João 2,27. A nossa graça será a pedra de toque, ainda que não a balança. Certamente, então, ao fazermos um bom autoexame no tempo da aflição, somos melhorados por ela. Resposta 8. Somos melhorados pela aflição quando nos tornamos mais frutíferos na graça. Um cristão deve ser como a oliveira, formosa por seus deliciosos frutos. Jeremias 11,16. Há uma árvore na ilha de Pomona que tem os seus frutos dobrados e embrulhados em suas folhas. Esse é um emblema de um cristão piedoso que tem os frutos da graça embrulhados nas folhas da sua profissão de fé. Ora, após a poda, que frutos produzimos? Será que produzimos os frutos da obediência, do amor, da autonegação, da mansidão, do Espírito Celestial e do desejo de estar com Cristo? Se a geada aguda da aflição trouxe após si a primavera das flores da graça, o que o apóstolo chama de fruto pacífico de justiça, Hebreus 12:11. Então, somos melhorados pela aflição. Um coração frutífero é melhor do que uma colheita abundante. Resposta 9. Somos melhorados pela aflição quando realmente nos compadecemos e mostramos piedade para com aqueles que se encontram em uma condição de sofrimento. Jesus Cristo, após ter sofrido, se compadece de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Tendo sentido fome e frio, ele sabe como se compadecer de nós. Antes de termos bebido do cálice amargo, em vez de nos apiedarmos dos que estão na miséria, estamos prontos a desprezá-los. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 123:4. Mas, depois que passamos pela aflição, podemos simpatizar com os nossos irmãos que sofrem e chorar com aqueles que choram. Esse é um sinal de que estamos sendo melhorados pela aflição. Na música, quando uma corda é tocada, todo o restante vibra. O meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quireres. Isaías 16:11. Resposta 10. Somos melhorados pela aflição quando aprendemos a bendizer a Deus em meio a ela. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Muitos podem bendizer a Deus quando Ele dá, mas Jó o bendisse quando Ele tirou. Isso é um excelente. Não devemos louvar a Deus apenas quando estamos no monte da prosperidade, mas também no vale da adversidade. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 8:10. Porém, é ainda melhor bendizer a Deus quando estamos vazios e necessitados. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Pergunta: mas por que deveríamos bendizer a Deus quando estamos em aflição? Resposta: devemos bendizer a Deus por não ter acontecido algo pior conosco. Ele poderia ter posto mais fel em nossa taça. Esdras 9:14. Devemos bendizer a Deus por Ele ter escolhido antes nos corrigir no mundo do que nos condenar com o mundo. 1 Coríntios 11:32. Devemos bendizer a Deus por Ele fazer da aflição um meio
de prevenir o pecado, por Ele ter concedido força para lidarmos com as nossas provações e por Ele ter nos concedido a ajuda necessária para a nossa aflição. Salmo 112, 4. Embora não quebre o nosso jugo, Ele alinha o nosso jugo com a paz interior e o torna leve e suave. Devemos bendizer a Deus por nos tratar como filhos, pondo o seu selo da aflição sobre nós e assim nos marcar como aqueles que pertencem a Ele. Devemos bendizer a Deus por Cristo ter retirado o aguilhão da aflição e por haver uma esperança de coisas melhores para nós no céu. Colossenses 1,5. Quando pudermos, com base nessas considerações, irromper em gratidão santa e exultar na aflição, então teremos sido melhorados pela aflição e isso evidenciará que o Espírito de Deus e da glória repousa sobre nós. 1 Pedro 4,14. Bendizer a Deus no céu, quando Ele está nos coroando de glória, não é algo admirável, mas bendizer a Deus, quando Ele nos corrige, bendizê-lo em uma prisão e em um leito de enfermidade, não apenas beijar a vara, mas bendizer a mão que a segura, aqui está o sol no seu auge. Esse é um grau muito elevado de graça e, de fato, adorna muito os nossos sofrimentos. Se conseguirmos encontrar esses frutos doces da aflição, então podemos nos assegurar de que a aflição é santificada. Podemos dizer como Davi no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido. E então Deus removerá a vara e nos alegrará depois dos dias de nossas tristezas. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei e nunca mais me indignarei. Ezequiel 16, 42. 3. Se o pecado nos abate, nos esforcemos para abater os nossos pecados. Que todo o nosso ódio seja contra o pecado. Vamos persegui-lo com uma ira santa. O pecado nos colocou no pó e quer nos levar ainda mais para baixo, para o abismo do inferno. Derramemos então o sangue do pecado, o qual quer derramar o nosso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3,5. Poderoso Deus, majestoso Rei da glória, Senhor dos senhores, obrigada, Deus, por me ter feito, Senhor, chegar às minhas mãos esse ensino poderoso, libertador, abençoador. Senhor, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esse ensino, a não somente escutar, mas guardar cada palavra, cada ensino aqui no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, colocar em prática esse ensino, mortificar nossa carne, expulsar o pecado, odiar o pecado, fugir do pecado. Senhor, se não fosse pela Tua misericórdia, Senhor, nós seríamos consumidos, Senhor, todos os dias. Porque, Senhor, sem a Tua ajuda, nós não podemos, Senhor, vencer o pecado. Sem a Tua ajuda, nós não podemos fazer nada, Senhor. Sem a Tua ajuda, Senhor, nós sequer levantaremos de manhã. Portanto, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço e te agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Porque é Tua glória, Senhor. É Tua glória, Senhor, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita.
lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. O sol não te molestará, um dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo